Fala, nação Flazoeira JF, aqui é mais Flamengo, trazendo notícias quentíssimas aí sobre os bastidores aí de Pedro e Sampaoli. Peço a você que curte aí, comente, compartilhe, deixe seu like. Lembrando que quando você se inscreve aí é como se fosse uma gorjeta, sem pagar um centavo, né? Totalmente de graça. Então ajuda aí o canal aí. Estou trazendo notícias quentíssimas agora, ao decorrer do dia aí, né? Toda a informação. E segundo os jornalistas aí, né? Principalmente a Raíssa Simplício, a comissão técnica do Sampaoli foi mantida, porém o preparador físico Pablo Fernandes foi demitido, o seu filho foi mantido, né? E o Flamengo conseguiu aí fazer com que o Pablo pedisse demissão, pois, né, se caso mandasse ele embora, ainda podia enfrentar algum problema jurídico futuramente. Então ele entendeu assim que, para não prejudicar o Sampaoli, que era melhor ele pedir, né, a demissão. E foi isso que aconteceu. O Sampaoli tem um projeto aí no Flamengo aí, de ser campeão. Ele quis vir para o Flamengo. Era um sonho dele treinar o Flamengo, porque o Flamengo tem um grande orçamento. E com isso, né, ele ganhar os títulos aí. Era um sonho dele. Ele já tinha casa no Rio de Janeiro antes mesmo de ser técnico do Flamengo, ou seja, ele estava preparado para vir para o Flamengo um dia. Esse dia chegou, o serviço dele da temporada vem sendo bom. O Flamengo cresceu com a chegada dele, né? Ainda tem muito para crescer, mas cresceu. Porém, ele tem aí uma resistência de alguns jogadores, né? Jogadores que estão no banco não conseguem entender a grandeza do clube, né? Pois uma vez aí que você tem um elenco tão forte quanto o do Flamengo, alguém tem que ficar no banco. A não ser que possa escalar 25 jogadores, porque o Flamengo tem 25 jogadores hoje em condição de ser titular em qualquer time. Então, muitos jogadores não conseguem compreender isso aí. E o Pedro é um deles. E quando o Pedro foi questionado lá, né, ele foi, na verdade, recebeu uma ordem do preparador físico para poder aquecer, e ele viu que já não ia mais entrar, ele simplesmente não quis fazer. E isso é totalmente errado, pois ele é um funcionário do clube. Ou seja, ele deveria sim ter aquecido. Ele é reconhecido, ele tem um alto salário. Se ele não fosse um cara reconhecido como ele quer ser reconhecido, ele não teria o alto salário. Então, ele, em vez de ele dar resposta em campo, ele preferiu ele ignorar, e isso, né, causou aí toda essa crise aí, depois com o descontrole do preparador físico que veio a socá-lo. E isso aí, né, acabou que está prejudicando muito o Flamengo. E no decorrer de tudo isso aí, o Flamengo, né, conseguiu fazer com que o cara pedisse demissão. A comissão técnica do Flamengo, inclusive o presidente do Flamengo, ligou para os jogadores, alguns jogadores, para os líderes, né, ali, Davi Luiz, Everton Ribeiro, Gerson, Gabigol, conversou com eles, e eles, né, falaram que estão satisfeitos com o Sampaoli, que só não treinariam hoje se o preparador continuasse. Então o Flamengo chegou a esse acordo com o preparador pediu para sair, o filho dele continua, né, é um jovem de 20 e poucos anos que continua aí para o Flamengo, e o Sampaoli também. O Sampaoli vai continuar como técnico, porém mesmo o Sampaoli, né, tendo dado seu posicionamento ali e tal, e dizer que ia continuar com o Flamengo, hoje o Pedro não apareceu para treinar. E com tudo isso aí, trazendo mais desconforto e aumentando a crise no Flamengo. O Flamengo tem um jogo importante agora, na quinta-feira, um jogo de Libertadores importantíssimo, e o Pedro causando mais uma vez uma crise no Flamengo. Ou seja, o Pedro parece que vai usar essa situação aí do soco para poder sair do Flamengo e ainda mover um processo contra o Flamengo. Ele já fez isso, né, lá no Fluminense, e possivelmente vai fazer isso agora no Flamengo. Então, galera, o que vocês acham aí dessa atitude do Pedro sumir? Ele sendo um funcionário do Flamengo, bem remunerado, o que vocês acham disso? Qual que é o parecer que vocês deixam aí no comentário aí? Vocês acham correta a atitude do Pedro? Vocês acham que o Pedro tem que ser afastado? Vocês acham que o Pedro vai sair e vai levar o Flamengo na justiça, prejudicando ainda mais o Flamengo? Comenta aí. Então essa aí é a notícia que a gente traz de hoje. O Pedro sumiu sem dar satisfação, né? E aumentando mais a crise do Flamengo. O Flamengo que já resolveu
o problema inicial, que era o preparador físico, né? Ele já saiu. Sampaoli vai continuar porque o projeto é longo e importante. O Flamengo está num bom momento no gramado, né? Já 20 partidas sem perder, vem de uma virada histórica contra o Atlético Mineiro. Era para a gente estar comentando aqui agora sobre um golaço de falta, que há um ano e meio não fazia, mas infelizmente aconteceu isso aí. Então deixa aí seu comentário aí, fortaleça no like aí, sobe o like. Vamos que vamos, aqui é mais Flamengo.